Olá a todas e todos, eu sou o Jonathan Barros Vita, coordenador e professor titular do PPGD Unimar, Programa de Pós-Graduação em Direito, Mestrado e Doutorado da Universidade de Marília, e é com muito prazer que a gente hoje vai pedir a música do Fantástico para o Ulisses, né, que está vindo pela terceira vez no nosso canal, abrindo de novo, né, assim como no semestre passado, o ciclo da teoria dos sistemas dentro do meu projeto Tecnologia nos Sistemas de Referência Aplicados ao Direito, que, como muitos sabem, é a virtualização das minhas disciplinas do mestrado e do doutorado. A gente, desde o início da pandemia, decidiu montar o canal do YouTube, decidimos também abrir a universidade para a sociedade, e com isso a gente realmente cria uma possibilidade de discutir temas contemporâneos e temas realmente que unem teoria à prática. Dentro desse contexto, é óbvio que tanto o Ulisses como o Rodrigo, que já vieram aqui, então os debates foram tão quentes que a gente decidiu reproduzir esses debates em uma nova contextualização, mas realmente é muito interessante. Enfim, eu não vou contar de novo a história, Ulisses, né, de como a gente se encontrou do ponto de vista teórico, que foi o que eu digo que o Luhmann chamava, né, na versão em inglês, porque só o Rodrigo aqui, que é o germanófilo, né, de maior profundidade, já que o doutorado dele foi defendido, mas que é o structural drift, né, que você tem a tração estrutural. Então, vários sistemas eles vão evoluindo paralelamente e convergindo para o mesmo ponto. E aí, tanto o Ulisses como eu, a gente estudou o mesmo tema, por um acaso, dentro de uma perspectiva lumaniana, que foi justamente a questão da repercussão geral e abertura cognitiva. Mas, assim, é claro que o Ulisses avançou muito mais, porque ele tem um livro sobre isso. Eu só escrevi um modesto artigo sobre o assunto. Dito isso, eu queria só justificar, a professora Valquíria ainda está em banca, então ela não vai conseguir ser a moderadora hoje, então eu vou ter de usurpar o papel dela para darmos continuidade aqui. E, antes de passar a palavra, eu vou ter de fazer o papel de youtuber, que é, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações, curtir o vídeo, porque assim, o algoritmo do YouTube, ele sabe que você gosta desse tipo de conteúdo e vai recomendar para mais pessoas. E sigam a todos nós, mas mais especialmente ao PPGD Unimar, no Instagram, LinkedIn e Facebook. E aí vocês vão ficar sabendo tudo que vai acontecer. Amanhã temos às 14 horas o evento de internacionalização da professora Mariana, que vai ser muito interessante, com a professora americana. Às 18 horas, temos o evento dos professores Carlos e Walter. Quinta-feira, temos o evento dos processualistas, né, que é o evento dos professores Elias e Rogério. E na próxima terça, não esqueçam, às 14 horas, ou seja, vai ser à tarde, mas vamos receber quem ensinou Luhmann, talvez para uma grande geração de brasileiros, né, começando pelo professor Celso Campilongo, que foi o professor Rafael De Giorgi, que vai vir falar, enfim, sobre um tema super interessante, que é o futuro dos programas, né? Então, vamos ver aí o que vai acontecer nesse próximo momento. Dito isso, Ulisses, Rodrigo, muito obrigado por virem novamente. Vocês são de casa e depois eu volto aqui para atrapalhar mais ainda os debates. Ulisses, está com você. Caríssimo Jonathan Barros Vita, meu amigo e meu colega de academia aqui de reflexões sistêmicas, Rodrigo Valadão, essa referência também aqui dos estudos teóricos aqui do direito no Brasil, que eu até brinco com ele, sempre falo, né, essa jovem guarda que está vindo aí com muita força, com muita reflexão para nos ajudar a refletir mais sobre o direito, que é o que nós estamos precisando, né? E hoje, a proposta da nossa conversa de hoje, eu não vou nem usar aqui nenhum PowerPoint, nada, é mais uma conversa, mais filosofia do que propriamente teoria do direito. O problema todo que nós estamos tentando entender e tentando observar a sociedade que nós estamos vivendo. E as teorias nada mais são, né, do que talvez instrumentos ou instrumentais
de observação, de tentar, no meio desta confusão que nós estamos vivendo, tentar extrair algum sentido, né? Alguma ordem, alguma capacidade de compreender o momento que nós estamos vivendo. E por isso que estamos propondo hoje esse debate sobre conflitos de racionalidades na atualidade. O que acontece? Quando nós paramos para observar, e vamos para a teoria de Luhmann, e a proposta, que foi a promessa que nós fizemos, né? Uma promessa de, a partir da teoria de Luhmann, fazer uma observação sobre as racionalidades em conflito, o que acontece? Toda essa proposta sociológica de Luhmann, de descrever a sociedade moderna, é uma teoria que busca, como sociologia, descrever e compreender os fenômenos sociais que nós estamos vivendo. Nós vamos olhar a história e vamos pensar um pouco sobre a própria ideia de razão e racionalidade. Quando nós olhamos, né, a ciência política, a própria filosofia, quando vamos para a filosofia clássica, vamos para o século XVIII, o iluminismo, a ideia da razão, né? Essa ideia de razão sempre apareceu, e essa é uma questão bastante interessante, que até poderíamos discutir, mas não cabe aqui, a questão do nominalismo, a questão da razão. E essas palavras totalizantes que nós utilizamos, que Luhmann sempre viu com muita desconfiança. Tanto que a teoria do Luhmann ela é uma teoria difícil de ser lida, porque ele tentou, e ele mesmo assume isso, tentou reconstruir, talvez, a linguagem teórica, no sentido de não usar certas palavras que já eram tradicionalmente usadas na teoria. Então, por exemplo, a palavra Estado, em Luhmann, ele dificilmente usa essa expressão, o Estado, né? Ele fala de relação entre política e direito, política e economia, observando a sociedade a partir de núcleos comunicativos. Então, vejam só, a proposta luhmanniana, e talvez isso seja talvez um ponto que ele tenha recebido alguma crítica, é de ver a sociedade como um sistema de comunicação. Não? Ele observa a sociedade e ele começa a observar essa, vamos dizer, aumento da complexidade. Essa é a expressão que ele usa, né? Esse aumento de contingência de complexidade. Quanto mais contingência nós temos, mais complexidade e mais contingência. Então, quando nós olhamos as formas primitivas de sociedade, formas tradicionais de sociedade, e chegamos nas culturas avançadas, até chegarmos à sociedade contemporânea, nós vamos percebendo esse deslocamento daquilo que nós chamamos de razão, e usamos no singular, né, a razão, nessa totalização da razão como se um atributo humano. Luhmann ele diz o seguinte: o homem, essa é uma grande ironia, porque a teoria do Luhmann é cheia dessas ironias, dessas provocações intelectuais. Ele diz o seguinte: o homem não comunica, o que comunica é a comunicação. Por que ele diz isso? Ele parte de um pressuposto, que é um ponto central da teoria do Luhmann, para a gente entender o problema comunicativo da nossa sociedade, o problema de racionalidade, que é o problema da dupla contingência. O que é a dupla contingência? Ele coloca dois personagens, o alter e o ego. Vamos traduzir, né? O outro e eu e o outro, alter e ego. Nessa relação, tem algumas dificuldades que a filosofia sempre tentou desenvolver, sempre tentou superar. Qual é o problema? O problema é que Luhmann diz o seguinte: olha, eu sou para você uma black box. Nós somos um para os outros caixas pretas. Nós não conseguimos, é impossível entrarmos na razão e entrar na cabeça do Rodrigo ou entrar na cabeça do Jonathan. O que nós fazemos aqui, nessa conversa que nós estamos tendo sobre filosofia e sobre teoria do sistema, nós estamos usando o quê? A linguagem e usando a comunicação. Essa ideia de Luhmann não é uma ideia, vamos dizer, tão original, porque Wilhelm von Humboldt ele já trabalhava no idealismo, já trabalhava a questão da linguagem, a questão da comunicação. E ele dizia o seguinte, essa ideia é muito importante, ele dizia, a linguagem nós usamos a linguagem, mas cada um de nós temos uma linguagem interna, uma forma de processar os nossos pensamentos, e é a linguagem que constrói o mundo. A linguagem constrói o mundo, e como nós temos o nosso sistema psíquico, nós construímos mundos dentro da nossa cabeça.
e o meu mundo não é construído como o seu mundo. Então, aí começa o problema da dupla contingência, que é a expectativa que eu tenho numa comunicação que, para Luhmann, é uma improbabilidade, né? O Habermas trabalha com a ideia de consenso, de um processo comunicativo, onde há condições ideais de fala. O Luhmann olha o problema da comunicação como uma dificuldade, como uma improbabilidade. Então, eu vou ter que escolher uma informação, construir uma informação, comunicá-la, e aí vem você, que está do outro lado. Você tem 3 possibilidades. Entender o que eu estou falando. Segundo, me compreender mal, talvez. E terceiro, aceitar ou não aceitar a proposta comunicativa. E este é o grande problema, porque quando nós fazemos uma proposta de comunicação, nós estamos contando com a compreensão do outro, de que aquilo produza sentido para o outro, e que aquilo também seja compreendido e que seja aceito para que a gente comece a formar uma base mínima do consenso. Mas o problema é que hoje, na sociedade que nós estamos vivendo hipercomplexa, o que aconteceu? Nós estamos vivendo hoje num mundo que tem bilhões de pessoas, onde nós temos problemas tecnológicos, científicos, problemas jurídicos e problemas econômicos. E o que o Luhmann foi colocando nessa ideia da dupla contingência, do alter e ego? Acontece o seguinte: essa massa comunicativa que foi se formando, essas ideias que foram construindo, Hegel fala um pouco sobre essa ideia do espírito, né? Esse espírito que move a história. O que é esse espírito? É um conjunto de ideias. Inclusive, Francis Fukuyama, quando ele escreve O Fim da História e o Último Homem, explora muito essa ideia, faz uma leitura um pouco diferente de Hegel, mostrando que há ideias que vão se consolidando dentro desse movimento da história, né? E que essas ideias vão, num dado momento, se estabilizando, e que ele chama de fim da história. Eu não estou concordando com essa premissa, mas estou colocando para vocês o seguinte: essa massa comunicativa que vai sendo construída dentro da sociedade, ela vai formando núcleos especializados de comunicação. Por quê? Porque nem Ulisses, nem Rodrigo, e nem Jonathan, e nem você consegue pensar tudo. Nós temos a nossa limitação de processamento de informações e nossa capacidade de observação. Então, Luhmann coloca muito esse problema da teoria da observação, né? Nós estamos sempre usando os nossos aparatos sensoriais, os olhos, o ouvido, e estamos olhando para o mundo e captando. Só que, neste momento que nós olhamos para o mundo, nós selecionamos elementos informativos do mundo. Nós recortamos no processamento da nossa mente, dessa black box, que é a minha mente em relação à sua mente, eu recorto do mundo alguns dados, algumas informações. E eu lembro que eu estava dando uma palestra em Minas Gerais e tinha uma janela bem grande. E eu falei: olha, pessoal, olha ali fora, né? Tinha um parque, um estacionamento, pessoas brincando, passeando. E eu falei: olha só, olhem lá. E todo mundo olhou, eu falei assim: olha, sabe o que aconteceu? Quando você olhou lá fora, você usou um critério seletivo. Quem gosta de árvore, olhou as árvores e viu a natureza. Quem gosta de pássaros, ficou olhando os pássaros que estavam voando ali. Quem gosta de carro, ficou olhando aquela Maserati que estava estacionada ali debaixo da árvore, né? Quem gosta de patinete, ficou olhando alguém que estava ali. Quem gosta de esporte, viu uma pessoa correndo. Tudo isso é uma massa informativa que está diante de nós, mas nós não temos capacidade de processar isso ao mesmo tempo. E, por isso, recortamos a realidade e construímos e reconstruímos, pelo nosso aparato cognitivo, reproduzimos dentro de nós um mundo simplificado. Nós simplificamos. Essa é uma questão importante em Luhmann, quando ele fala da relação entre sistema e ambiente, que é a dualidade básica da teoria dos sistemas, né? O ambiente é sempre hipercomplexo e o sistema, ele faz o quê? Ele filtra a realidade para simplificá-la e reestruturá-la dentro de uma racionalidade.
Eu vou ter que usar um código agora, um critério seletivo da realidade que eu vou utilizar para poder reconstruir dentro da minha cabeça e construir o sentido. Essa é uma coisa muito importante na teoria de Luhmann, que em alemão é o Sinnbegriff, que é o conceito de sentido. Como o sentido é construído? Numa sociedade como a nossa, hipercomplexa, e a gente está assistindo essa complexidade, é só nós ligarmos a televisão e olharmos a CPI da Covid-19, a gente vai ver o que é complexidade. E se nós olharmos os problemas que a sociedade está enfrentando, ambientais, no sistema sanitário, no sistema político, no sistema jurídico, nós vamos ver a multiplicidade dos problemas e a existência, como o próprio professor Jonathan me recordou aqui, desses structural drifts, desses acoplamentos estruturais que vão se formando dentro da sociedade. Mas o que é importante para a nossa reflexão de hoje é que Luhmann faz uma proposta que é uma proposta que, como eu sempre digo, gera uma polêmica para aqueles que são humanistas, no sentido de colocar o homem no centro. Luhmann coloca no centro da sociedade o problema da comunicação, a comunicação como um elemento construtor do sentido social. Esse aí é o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Hoje nós temos, numa sociedade como a nossa, vários núcleos de processamento de sentido, um volume enorme de informações que já não são processados somente por um homem ou por essa coisa que nós usamos essa palavra, o homem e a razão. Eu lembro que eu estava uma vez na UNAMA, lá no Pará, e nós estávamos dando uma palestra. E eu olhei aquela sala e alguém que tinha estudado Luhmann, sempre o Luhmanniano, eu falo que o Luhmanniano é um chato, né? Ele sempre fica olhando o mundo e fazendo umas seleções ali das coisas para fazer perguntas paradoxais, colocar os outros no paradoxo, né? Sempre colocando o outro no paradoxo. E aí um aluno levanta a mão, uma pessoa que estava lá, um aluno da faculdade, levanta a mão e falou assim: professor, e esse conceito de homem? Eu falei, esse conceito de homem é uma construção muito complexa. Olha esta sala. Nós temos aqui o homem branco, o homem mulher, o homem criança, o homem indígena, o homem branco, o homem amarelo. Olha só quanta coisa que a gente está jogando dentro de uma palavra só, o homem. E eu nunca vou esquecer na minha vida. Tinham 4 indígenas sentados de cocar, o aluno, assim, tradicional mesmo, sentado no fundo da sala. E foi interessante o olhar que um deles me lançou quando eu falei o homem e botei dentro da palavra o homem não a igualdade. Eu coloquei, como o Luhmann sempre propõe, eu coloquei a diferença. Ele foi incluído num conceito não como um homem europeu ou como um homem idealizado. Ele foi introduzido no conceito com aquela presença, com aquilo que ele é, e com a cultura que ele traz, com o modo dele ver o mundo. Então, destruímos essa ideia de uma razão ligada a um homem. A razão, na verdade, é uma construção feita através de racionalidades que não são mais regidas por um cérebro humano, mas sim por um sistema que aglutina operações. E esses sistemas se chamam sistemas sociais autopoéticos na teoria de Luhmann. Como é que constrói esse sentido? E Luhmann diz o seguinte: o problema todo é como eu seleciono, como eu recorto o mundo e qual o critério de seleção que eu vou utilizar. E como, para Luhmann, a sociedade só é aquilo sobre o que ela comunica, isso é uma ideia que já estava em von Humboldt, e ele dizia exatamente: o mundo existe na linguagem. Wittgenstein, também no Linguistic Turn, Wittgenstein e outros pensadores, Searle, né, Austin, também começam a fazer esse Linguistic Turn, essa questão de que a linguagem, ou, como diz o Luhmann, a comunicação, é o que constrói a realidade. Nós construímos a realidade intersubjetivamente. Ninguém mais é o dono, o centro da razão, e não existe naquela ideia, né, de existir alguém que está numa mesa de controle sozinha lá, né, sozinho no mundo, apertando os botões e controlando. Essa figura não existe. E Luhmann, nesta questão da racionalidade sistêmica, ele diz o seguinte: a sociedade
ela vai se tornando complexa e vão surgindo problemas. Os problemas vão ficando mais complexos. E aí vão tendo que surgir o quê? Sistemas especializados em solucionar problemas. E essa solução do problema se dá por meio da linguagem, por meio da comunicação. E aí os sistemas começam a se formar, uma autopoiese ou um sistema basal de autorreferência. Isso é uma coisa interessante para a gente pensar, e não tem como eu continuar falando se eu não tocar nesse ponto. Luhmann ele fala assim, autorreferência e heterorreferência. Ele diz o seguinte, tudo é diferente. Tudo é diferença. Nós somos diferentes aqui. Olha aqui, nós três aqui estamos aqui conversando e debatendo. Você que está nos vendo. Todos somos diferentes e muitas vezes somos colocados dentro de uma unidade. Mas essa unidade, ela tem dois lados. O lado positivo e o lado negativo, né? Nós vamos usar o lado negativo como aquilo que está fora e o lado positivo aquilo que é colocado dentro do sistema. Então, vamos colocar isso de uma forma mais prática. A economia. Como que a economia evoluiu? A economia ela veio ligada à política no início, era controlada no período do absolutismo, né? Quem controlava a economia era o rei. Economia, política, religião, tudo meio embolado, aquela comunicação entrelaçada, só que daqui a pouco começa a surgir, no final da Idade Média, na Renascença, os primeiros bancos. Quem aqui é do direito sabe o que eu estou falando. Começa a surgir em Gênova, Veneza, os títulos de crédito. Na Alemanha, em Amsterdã, começam a surgir os primeiros bancos que começam a financiar, sabe o quê? Os navegantes, as navegações. Começa a surgir um comércio, uma sociedade monetarizada e uma sociedade que agora não está trabalhando mais com aquela relação interface ou aquele escambo. Nós temos agora uma sociedade e uma economia de escala, que vai ganhando escala. E qual é a lógica dessa economia? Como que essa economia começou a construir o seu sentido? Ela começou a usar um meio simbólico, segundo Luhmann, e esse meio se chama dinheiro. E aí, a especialização da comunicação da economia começou assim, dinheiro, não dinheiro. E depois, lucro, prejuízo, mercado, não mercado. Se nós olharmos o funcionamento da economia hoje, não faz sentido a palavra caridade na economia. Se você falar de amor na economia, se você falar de fé na economia, as pessoas vão olhar para você e vão falar, esse camarada acho que não bate muito bem, ele está falando uma coisa que não me faz sentido, porque o sentido do sistema econômico é construído em torno da ideia do dinheiro. E a gente olha na questão tributária, por exemplo, quem aqui é tributarista. Quando nós olhamos o fenômeno da tributação, ele é um fenômeno que está dentro de um acoplamento estrutural de direito tributário. A tributação aparece como um fenômeno econômico, porque na economia a tributação é custo, é um problema econômico a tributação. E para a política, a tributação é fonte de dinheiro, porque política não produz dinheiro, política gasta dinheiro. A política é o sistema que precisa do dinheiro para realizar o quê? Políticas públicas, as funções do Estado, essas ideias todas que nós temos muito claras. Mas agora veja como é interessante. Então, a economia está olhando o mundo, olha para o mundo, o sistema da economia. E toda vez que eu entro na economia, eu vou contar só uma história para vocês entenderem o que eu quero dizer. Fui dar uma palestra fora na Argentina e a minha carteira, eu fui numa loja de vinhos, vou fazer uma confissão aqui, né? Fui numa loja de vinhos e fiquei degustando uns vinhozinhos. E a minha carteira caiu. E eu fui para Buenos Aires, eu estava no interior da Argentina, eu cheguei lá, quando eu cheguei e bati a mão, eu estava sem carteira. Eu tinha que sair do Aeroparque e ir para Ezeiza. Eu não tinha dinheiro para pagar o táxi. E quem me salvou, viu, Jonathan? Foi o professor Rafael. O professor Rafael de Joy. Mandei uma mensagem para ele. Ele falou, Ulisses, vai lá. Daí um professor, um amigo meu lá da Argentina, que chama-se Jorge Price, professor lá da Universidade de Camauê, e me fizeram uma transferência daqueles táxis, e eu consegui sair do Aeroparque até Ezeiza. Eu estava sem comunicação com a economia. Eu não tinha dinheiro. Cheguei no Aeroparque, no Ezeiza, não consegui jantar. Jantei um pouquinho de mentos que eu tinha levado, comi uns mentos. Fiquei deitado no chão, no meio dos mochileiros,
um coroa lá, meio sentado, os meninos ficaram me olhando assim, falaram, que esse estranho está sentado aqui, esse velho sentado aqui perto de nós, né? E eu dormi e peguei o voo de volta, porque fiquei feliz porque acharam minha carteira foi devolvida depois, foi encaminhada para o Brasil. Mas é aquela questão, eu não tinha um meio comunicativo com a economia. Eu tinha que contar com o quê? Com algum cristão caridoso que pudesse me, numa situação, pedir um dinheiro como um ato de caridade, mas não como um ato econômico. Veja como interessante, se você parar para pensar também, quando nós olhamos o sistema econômico e o da religião. Isso eu vou tocar um pouco nesse assunto hoje, para a gente pôr um pouco o direito. Qual é o código da religião? A religião ela foi perdendo essa centralidade, né? Com o passar, com a evolução do pensamento humano, a sociedade foi ficando laica. E a religião ela começou a perder, depois daquelas guerras religiosas, todos esses problemas acontecidos ali, da reforma protestante e tudo mais, a religião ela foi saindo do centro e foi ficando agora, não como centro, mas colocado dentro de um sistema social, relacionando com outros sistemas, numa sociedade agora acêntrica. Nem a política está no centro, nem a religião está no centro, nem a economia está no centro. Porque o que está no centro? Está no centro aquilo que eu estou comunicando. Quando eu estou falando de economia, a economia está no centro. Quando eu estou falando de pandemia, o que está no centro? O sistema sanitário. Quando eu estou com problema jurídico, o que está no centro? O sistema do direito. Então, vejam como essas especializações de comunicação, baseadas num código binário, dinheiro, não dinheiro, direito, não direito, lícito, ilícito, válido, inválido, constitucional, inconstitucional, e a religião, crer, não crer. Crer, não crer. Esse é o critério de racionalidade da religião. Quando nós olhamos o sistema da religião, o que acontece? Quem aqui é muçulmano, você tem algum muçulmano nos assistindo, ele conhece a diferença entre um fiel e um infiel, né? É o lado negativo. Aquele que não crê está fora, é o infiel. Quem aqui é cristão vai falar, olha, esse aqui é um fiel, como se fala, é o homem de Deus e o outro é o pagão, é o que está fora. A religião ela vai criando critérios de distinções e esse problema da racionalidade da religião também é um problema sério no momento contemporâneo que nós estamos vivendo. Porque quando nós estamos olhando um problema, nós estamos olhando o problema a partir de um código binário e de um núcleo de racionalidade. O direito. Então, vamos ver aqui o direito no meio disso. Vamos ver, por exemplo, a tributação. Eu já disse para vocês, a lógica da tributação, o que acontece? Tributo é custo. Tributo é custo para a economia. Para a política é receita. Receitas originárias, derivadas. E para o direito é um problema de limites do poder tributário, as limitações do poder tributário. Qual é o limite do poder? Como as normas jurídicas tributárias são criadas? Qual é o limite da criação? Qual é o limite da tributação? Daqui a pouco começam a aparecer conceitos, pontos de convergência entre os sistemas. Contrato, por exemplo. Luhmann ele diz o seguinte, um dos acoplamentos estruturais mais antigos que nós temos chama-se contrato. Quem está na economia não está olhando, estudando o contrato, se alguém aqui está fazendo faculdade de economia, ele não está estudando o contrato como teoria do contrato, teoria das obrigações. Ele está estudando aquilo dentro de um contexto, de uma lógica econômica, de dinheiro ou não dinheiro, mercado ou não mercado, aquisição de mercado, possibilidades de prejuízos. Quem está na faculdade de Direito está estudando lá. Esse contrato é válido ou inválido? Isso aqui é lícito? Esse contrato é leonino? Qual é a validade do contrato? Qual é o limite da racionalidade jurídica em torno do contrato? Mas o que acontece? A economia depende do direito e o direito depende da economia, porque eles se acoplam no conceito de contrato. E assumem um sentido jurídico de contrato, que é um problema jurídico, um problema normativo, um problema regulativo do direito. E para a economia olha para o direito e fala assim, vamos lá, eu estou querendo fazer um mercado novo aqui, eu estou descobrindo um mercado e estou querendo fazer uma operação. Ele precisa do quê? De uma estabilização de sentido, a economia precisa de segurança, e ela vai para o direito e pergunta para o direito, lícito, ilícito, válido, inválido.
surge um problema na economia, um problema econômico que entra no direito por meio de uma racionalidade jurídica. Aí você não vai contratar um economista para fazer a ação, você vai contratar um advogado. E muitas vezes vai contratar um advogado que é especialista em direito econômico. Olha que coisa interessante, esses acoplamentos que vão aparecendo. A questão, por exemplo, eu vi uma notícia que tem uma empresa aérea famosa aqui no Brasil que parece que está adquirindo uma outra empresa. Isso pode ser um problema de direito econômico, de conceitos jurídicos que são operacionalizados, questão de mercado, de oligopólio, de monopólios, e todas essas questões que vão aparecer como problemas jurídicos, mas que, na verdade, são problemas também econômicos. Vamos ver aqui uma ideia que eu queria compartilhar para a gente entender o que é conflitos de racionalidade. Tem hora que as coisas funcionam juntas, né? Está tudo funcionando, parece que está tudo funcionando sistemicamente, está tudo harmonizado. As irritações, um sistema, ele é uma black box para o outro, porque está usando um código diferente. Só que, toda vez que entra uma questão econômica dentro do direito, o direito reconstrói as suas estruturas dogmáticas, ele reconstrói os seus programas decisórios, traduzindo aquilo numa linguagem jurídica, a partir da normatividade do direito. Quando a decisão sai do sistema jurídico e vai para a economia pode olhar aquilo como uma estabilização de sentido, uma segurança ou uma insegurança. Pode olhar aquilo como um prejuízo, inclusive, como uma violação ou uma quebra da racionalidade do próprio sistema. Então, vocês estão vendo como é difícil nós imaginarmos, quando a gente olha a teoria do Luhmann, parece que é um relógio suíço funcionando. Mas o que Luhmann está mostrando para nós não é o relógio suíço, está mostrando o problema deste mecanismo. E é isso que nós estamos vendo. Eu vou trazer aqui um exemplo mais prático para a gente entender o que é conflitos de racionalidades. Alguém que já assistiu Matrix? Todo mundo deve ter visto, né? Neo, ali, Keanu Reeves, todo mundo viu aquele filme, né? Desviava das balas, ali, aquela coisa bacana. Todo mundo foi uma verdadeira paixão esse filme, né? Para muita gente. Não sei se vocês já viram no início do filme, tem uma tela escura e umas letras pequenininhas, em brancas, assim, no canto. E está escrito assim: This novel was based on Niklas Luhmann's theory. O Matrix foi baseado na teoria do Luhmann. Aquele cara chamado Neo, que é o personagem central, o que ele fazia para entrar na matriz? Ele enfiava o pino na nuca, né? Aquela coisa estranha, né? Aquele acoplamento estrutural. Aquilo era um acoplamento estrutural. E olha só que coisa interessante. Onde está o homem nessa história, para a gente voltar um pouco para a religião e pandemia e problemas jurídicos constitucionais, e vamos tentar entender. Nós estamos aqui conversando sobre teoria dos sistemas, estamos no sistema da ciência, estamos aqui discutindo teorias, só que daqui a pouco vai terminar esse evento, e vai terminar brilhantemente aqui com o debate, com as ideias que serão acrescentadas aqui por Jonathan e pelo Rodrigo. O que vai acontecer? Você vai desligar aqui, eu vou desligar meu aparelho, e os meus filhos, que está todo mundo aqui em home office, né? Os meus filhos ouvem, inclusive, a minha filha protesta veementemente, porque ela escuta todas essas loucuras que eu falo aqui o tempo todo. Eu saio daqui, a minha filha entra aqui no escritório e fala assim: papai, você falou um negócio ali, eu não gostei daquilo. Ela entra para comentar, mas a conversa que eu tenho com ela não é uma conversa científica, é uma conversa de pai e filha. Aí entra o código da intimidade, o amor, amar, não amar, né? Querer estar com a pessoa, não querer estar com a pessoa. Amigo, né? O amizade no sentido de afeto, né? Então entra aquela relação de afeto. Só que daqui a pouco eu pego o meu carro e eu tenho que ir no mercado fazer uma compra. Quando eu entro no meu carro, eu sou o Neo, eu tiro aquela pecinha e encaixo eu entro num outro sistema chamado trânsito. O sistema de trânsito tem uma comunicação. Você, quando liga a seta do seu carro, você está usando um código comunicativo. As placas, os sinais, tudo aquilo que está colocado na rua é uma linguagem colocada ali, um sistema comunicativo. Estaciono meu carro, entro dentro do supermercado, estou no sistema da economia, porque eu estou comprando, eu estou dando dinheiro, pagando, comprando mercadoria, e esse mercado vai comprar com o dinheiro que eu estou dando para ele do pagamento, ele vai pagar os funcionários, vai pagar o fornecedor, e aí a economia vai se reproduzindo. Volto para o meu carro, pego o meu carro, volto de novo, porque durante os dias, nós, seres humanos,
nos acoplamos a vários sistemas. E quando nós ligamos o comentário, ligamos a televisão e vemos a CPI da Covid, a gente entra de novo no sistema da política. Aí a gente começa a ver ali, governo, oposição. Olha a política, ó. Governo, oposição. Carl Schmitt falava, inclusive, do amigo e inimigo político, né? Construía essas dualidades, né? Governo, oposição, detentor do poder, não detentor do poder. Essa é a grande discussão que tem dentro da política, e vamos dizer que o dinheiro da política, entendam bem, tá? Estou fazendo ironia aqui também, o dinheiro da política se chama voto. O recurso fundamental numa democracia. Claro, não estou falando de um modelo totalitário, fascista, ou sei lá, ou de um sistema de partido único sem eleições. Estou falando de uma democracia liberal, né? Nós vamos ter, periodicamente, eleições. E esse código sempre vai ser ativado. Governo, quem está no governo vai querer ficar. Quem está na oposição quer virar governo. Olha só a lógica. Então, quando a gente assiste a CPI da pandemia, a gente tem um exemplo muito interessante de ver como os discursos colocados ali são discursos ativados por uma disputa de votos, né? De espaço na opinião pública, de afirmação de ideias, ideologias, que convençam o eleitor a entregar o quê? Aquele elemento que é a chave da transmissão do poder, que é o voto. Só que daqui a pouco vem um problema chamado pandemia. Olha como vamos entender o que é o conflito, o que eu estou querendo discutir com vocês hoje aqui, né? Veio a pandemia. A pandemia, eu tenho um texto de Luhmann que eu acabei descobrindo. O Luhmann escreveu muita coisa. Você falar que eu estudo Luhmann e acho que eu vou morrer estudando Luhmann, porque você não consegue ler tudo que o Luhmann escreveu. E tem uma coletânea de textos dele que chama-se Iluminismo Sociológico, Soziologische Aufklärung, em alemão. E eu achei um texto no 6º volume que ele fala sobre o código comunicativo da medicina. Eu nunca tinha prestado atenção. Eu fui procurar, falei, o que Luhmann falou sobre medicina, sobre sistema sanitário? E eu fui descobrir que tinha um artigo. Ele escreveu sobre tudo, né? Então, ele escreveu um artigo muito interessante. E ele fala que o código da medicina, a racionalidade da medicina, é regida pela saúde e doença. E ele diz o seguinte, isso aqui é uma coisa interessante para a gente pensar, o que é racionalidade sistêmica, né? Ele diz o seguinte, o que ativa o lado positivo do código da medicina não é a saúde. Porque quem tem saúde não precisa de medicina. O que ativa o sistema da medicina é a doença. A doença é o lado positivo do código, porque é a doença que faz o sistema funcionar e se reproduzir. Isso é muito interessante. Então, quando a gente fala de pandemia, que é o que nós estamos vivendo no mundo hoje, ela é doença. E ela ativa centralmente o quê? O sistema sanitário. É um problema sanitário. Antes de tudo, ele é um problema sanitário, que ativa e coloca meio no centro do sistema social, no meio da sociedade, não que ele vai ficar no centro. Neste tema, neste problema, nós temos no centro quem? Quem tem a solução não é a política. Quem tem a solução não é a religião. Quem tem a solução é aquele sistema que é ativado pelo problema surgido na sociedade. E nós temos uma pandemia. E aí nós temos um estímulo. O sistema ele vai acelerar a sua reprodução, que é o problema das pesquisas em torno das vacinas. No meio desta confusão toda, vem a política. A política, ela sempre teve essa... Aqui, depois até o professor Valadão, que é um estudioso de Kelsen, né? Ele sempre a preocupação do Kelsen, né, Valadão, com a relação do direito e política. Essa questão do positivismo, né, de como controlar o poder. Né? Então, sempre teve uma preocupação. Nós tivemos na teoria, na filosofia política, e tudo, essa preocupação com a ideia de poder. E hoje, com essa sociedade acêntrica que nós estamos vivendo, a política tem se ressentido disso. Tem que se ressentido porque essa percepção de que ela não está mais no centro, no sentido de ser capaz de resolver todos os problemas. Né? Aquela ideia de que os problemas são problemas políticos geram esse tipo de dificuldade de comunicação que nós estamos tendo nos Estados Unidos, no Brasil e em várias partes do mundo.
não é um problema só brasileiro, que é um problema da pandemia. Um problema que a gente chama de politização da pandemia. Então, a política fica discutindo certos temas que não fazem mais sentido para o sistema sanitário. E, no meio da pandemia, me aparece na CPI uma tal de doutora Luana. A doutora Luana comparece na CPI, e eu achei aquilo uma aula de teoria dos sistemas. Para quem quiser entender Luhmann, é só assistir aquela sessão. Os senadores puxando a conversa para o embate político, a lógica, governo, oposição. Eu quero descobrir se essa moça está no governo ou se ela está na oposição. Eu quero saber a ideologia dela. E o que essa doutora Luana fez? Ela saía do sistema político e voltava para o sistema sanitário. Ela falou, essa comunicação que vocês estão propondo, eu não entendo. Eu não sou especializado, eu não sou política, eu sou médica. E ela tentava puxar para dentro da política e ela voltava para o sistema, para a lógica da pandemia, para o problema da cura, da vacina. Qual é o método que a ciência da medicina está colocando para combater a pandemia? E ela se manteve dentro da autopoiese do sistema, tentou, pelo menos. Em alguns momentos até escapou alguma coisinha, mas, no geral, ela se manteve dentro da autopoiese, dentro do código comunicativo da ciência médica. E ela não aceitou a proposta de comunicação política. E essa foi a dificuldade. Vocês perceberam como que ficou difícil aquilo? Ela falava e as pessoas muitas vezes não tinham perguntas para fazer. Por quê? Quem entende de medicina é o cara que está dentro da lógica do sistema médico. Quer ver um problema curioso que nós estamos vivendo no mundo, isso que eu chamo de conflitos de racionalidades sistêmicas, foi aquele julgamento que nós tivemos no Supremo Tribunal Federal sobre a questão do lockdown, do fechamento, das restrições de reuniões públicas. Me aparece o sistema da religião ali. O sistema da religião vem, e nós vimos sustentações orais, com todo o devido respeito, eu tenho o maior respeito pela religião, gente. Eu venho de uma família, minha mãe é uma pessoa religiosa, eu não sou um homem religioso, eu sou um liberal laico, mas eu venho de uma família muito religiosa. E eu respeito, sempre converso com minha mãe sempre preocupada com o problema religioso. Mas o problema que estava colocado ali para o Supremo decidir estava sendo corrompido no bom sentido, não é corrupção de dinheiro, tá, gente? É assim, vamos dizer, perturbado, misturado. A corrupção para a Luhmann é isso, é quando os códigos se misturam, a gente tenta misturar política com religião, religião com direito, essas coisas, que acabam destruindo essa separação das racionalidades, a chamada autopoiese, que é essa autorreferência do sistema, e aí a coisa fica confusa. Hoje nós estamos vendo um mundo extremamente confuso. Aí você vai lá naquela sessão do Supremo e vem as sustentações orais, com todo respeito aos colegas que sustentaram ali. Mas todo mundo colocou um enfoque que parecia que nós estávamos agora proibindo o exercício religioso no país. Foi colocada uma ideia de restrição da liberdade de religião. E daqui a pouco veio o ministro Alexandre de Moraes, que foi extremamente luhmanniano naquele momento, volta para a autopoiese do direito. Ele diz o seguinte, o tema que está sendo decidido, a questão normativa que nós estamos decidindo, constitucional aqui, não é um problema religioso. Nós estamos discutindo um problema federativo, federalismo, que está colocado na Constituição como um princípio, como uma estruturante, uma norma de estruturação do Estado brasileiro, o federalismo. Estamos discutindo o limite de atuação no combate à pandemia. E ele vem com um argumento muito interessante. Ele falou, olha, aqui nós não estamos fechando só a igreja, nós estamos fechando lojas, nós estamos admitindo o lockdown de empresas, de lojas, de restaurantes. Então, não era algo direcionado ao problema da religião. E a religião tentou construir um discurso que parecia um problema religioso. E por trás daquilo tinha um problema jurídico de interação entre direito e sistema científico. E a gente está ouvindo muito o Supremo falar isso. Olha, o Supremo ele diz o seguinte, eu não sei curar Covid. Quem sabe fazer isso é o sistema científico, é o sistema sanitário.
A racionalidade que tem que ser seguida aqui é uma racionalidade sanitária, mas que passa pela política também, porque nós precisamos da política. A política, o sistema da política, como diz o Luhmann, tem uma função social importante, que é dar decisões coletivas vinculantes. Então, nós vamos ter o sistema da política decretando as medidas sanitárias necessárias para... Mas não se pode colocar o problema da pandemia, por exemplo, que eu estou usando aqui como um exemplo de conflito atual, o problema da pandemia como um problema político. Ele tem reflexos na política, tem reflexos econômicos, sem dúvida nenhuma, mas quando nós falamos e estamos percebendo que os países que estão adotando um acoplamento estrutural entre política, direito e economia, tentando harmonizar esta comunicação e o sentido que a pandemia traz para esses sistemas, está conseguindo sair delas mais rápido. Nós estamos assistindo a um cenário de uma retomada econômica que vai acontecendo e nós ainda estamos enfrentando, em algumas partes do mundo, problemas de corrupção de códigos comunicativos, de racionalidades que deveriam estar se integrando, que deveriam estar colaborando entre si. E nós estamos assistindo ao seguinte: eu estou no centro. No Brasil, tem hora que nós vamos ver a política se colocando no centro novamente. E se colocando no centro de que forma? A política, isso quando a gente vai estudar um pouco de ciência política, eu não vou entrar por esse caminho, e existe muito uma questão da legitimidade como um conjunto de crenças, né? Então, o Jean Clam é um professor de Paris, que é um Luhmanniano, o maior Luhmanniano francês, Jean Clam. Ele fala do problema, do ressentimento, que ele chama isso de ressentimento da política, de ela não ter mais um controle total sobre o direito, não ter um controle total mais sobre o sistema médico, sobre o sistema econômico. E o que é esse tipo de ressentimento sistêmico? Eu não estou falando de pessoas aqui, tá? Estou falando de sistemas. Esse ressentimento acabou criando uns movimentos que eles chamam de novas estruturas dóxicas. E eu falo que muitas vezes são estruturas tóxicas, né? Mas são dóxicas. É a tentativa da política de resgatar aquele conjunto de crenças e usar muitas vezes símbolos de religião, como Putin faz na Rússia com a Igreja Ortodoxa, né? Como um sistema, uma corrupção sistêmica de trazer a religião de novo para junto da política, né? A gente começa a ver em estados teocráticos, isso acontece de uma forma que é a busca da legitimação. O grande sonho da política é a sua legitimação. É essa legitimação que faz aumentar o capital do voto, o capital que a gente chama de capital político. Então, essas estruturas dóxicas de crenças acabam gerando uma confusão entre política, religião. Aí o sistema sanitário fica também prejudicado muitas vezes no seu funcionamento, porque ele não consegue receber uma atenção ou ter o protagonismo que mereceria ter no momento em que o seu código saúde-doença é ativado. É ele que tem a chave da solução desse problema. O problema sanitário está no sistema sanitário. E o direito também. Nós estamos assistindo várias questões interessantes no Supremo Tribunal Federal, do federalismo, da questão de qual o limite que tem um governador, um prefeito e o presidente da República de adotar medidas restritivas. Uma questão de federalismo. Nós estamos tendo questões como essa decisão adotada agora pelo ministro Barroso na ADPF 848, que vai para referendo em caráter de urgência pelo plenário virtual. Começa, acho que hoje à noite, o julgamento já, de referendo de uma liminar que proíbe despejos. Então, eu não sei se vocês estão acompanhando isso, proibindo que sejam decretados despejos, desocupações de populações vulneráveis durante a pandemia. Então, vocês estão vendo que o Código do Direito também está muito ativado, a questão normativa, a questão constitucional, ela tem sido ativada e até, em alguns momentos, refletindo uns certos ativismos, né? A gente começa a ver também que há uma preocupação e, curiosamente, olha como é interessante a proposta de discussão de hoje. O Congresso Nacional, o ministro Barroso, que eu tenho maior admiração e apreço pelo ministro Barroso, nessa decisão dele, ele tenta resolver o problema
das locações, de habitação. E o Congresso Nacional agora está aprovando uma lei também suspendendo, por lei, suspendendo os despejos. Então, você começa a perceber um problema que está acontecendo. Quem é o protagonista? Isso é um problema muito interessante, que no meio do problema da pandemia, a gente começa a ver uma protagonização. Parece que os sistemas estão tentando protagonizar, e isso talvez seja um problema apto, uma situação apta a gerar conflitos. E é isso que eu queria refletir com vocês hoje. A proposta de reflexão é exatamente essa, de ver como que, numa situação como a de pandemia ou outras crises, né? Eu estou citando a pandemia porque é o mais atual, né? A gente está vendo como é que nós coordenamos essas racionalidades, como é que o direito, em alguns momentos, ele prestigia uma certa lógica também nas suas interpretações, nas suas aplicações. Como que a política, muitas vezes, tem que se afastar de certas questões que não são do seu código, que não são do seu conhecimento, da sua capacidade operacional, para deixar as coisas fluírem de uma forma mais especializada. A comunicação na sociedade moderna é baseada numa dupla contingência, alter e ego. E muitas vezes, e aí eu termino a minha fala, já estou falando há muito tempo, eu só quero dizer uma coisa. Tem um texto de Luhmann que eu recomendo a leitura. Ele diz assim: eu vejo o que você não vê. E é isso que é importante nós imaginarmos, que as racionalidades sistêmicas, elas são formas de observação do mundo, são formas de olhar os problemas. O direito olha pela sua normatividade os problemas. A pandemia faz a medicina olhar o problema não como um problema político, nada, olha aquilo como um problema de saúde e doença. A religião, ela pode ajudar, claro que pode ajudar, ela pode trazer conforto espiritual, ela traz a transcendência, né? A ideia de transcendência, algo fora deste mundo, que pode consolar a alma do homem, né? A psique humana. Então, cada um, ado, cada um no seu quadrado, tá? É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer, que tem uns quadrados comunicativos, uns quadrados de racionalidade, e vão colocar a gente, cada um ali na sua racionalidade, e é quando os sistemas estão funcionando de uma forma racional, nas suas racionalidades, é que as soluções emergem nos acoplamentos estruturais, nas interações que preservam o quê? A lógica e a capacidade de cada sistema de apresentar as soluções para a qual ele foi criado. E Luhmann dizia o seguinte: não é a estrutura que surge para uma função. Primeiro surge o problema. Depois, a gente cria o quê? Descobre uma função, alguém que vai resolver o problema. E, a partir daí, criamos uma estrutura capaz de resolver o problema. Então, é isso que é importante pensarmos na sociedade contemporânea: o papel do direito, o papel da medicina, o papel da religião, cada um cooperando para um bom funcionamento da sociedade e que a gente consiga o coordenar. O professor Marcelo Neves, ele tem um trabalho que ele escreveu na Alemanha, inclusive sobre a supervisão de Luhmann, né? Que ele fala da questão da periferia da modernidade. Né? A gente está percebendo que algumas regiões do mundo ainda têm dificuldade de pensar sistemicamente. E essas regiões do mundo são as regiões que estão tendo mais dificuldades para se recuperar economicamente, para combater a pandemia, para criar uma coordenação jurídica também, dessa coordenação de sentidos normativos. Então, nós precisamos realmente olhar o mundo a partir de um ponto de observação. E cada um tem um ponto de observação e vê o que você não vê. Cada um vê, cada sistema vê o que o outro não pode ver. E é nesse momento dessa comunicação intersistêmica, dessas irritações intersistêmicas, é que nós vamos, talvez, construir soluções estáveis, construir um bom direito, né? Construirmos também um bom direito. O direito anda meio confuso, não é, Valadão? Valadão vai falar um pouco sobre isso. O direito anda muito confuso. O direito tem hora que também se acaba esbarrando em códigos da política. A política, muitas vezes, querendo esbarrar no código do direito.
A gente está vendo judicializações, inclusive essa judicialização que foi feita com relação aos despejos. Eu não estou nem entrando no mérito da decisão, tá? Estou dizendo, foi proposta por um partido político, né? Por que o partido político não apresentou um projeto, não encaminha um projeto de lei no Congresso e leva a discussão dentro da política? Por que a política tem que vir toda hora bater a porta do direito, né? E provocar, muitas vezes, uma hiperatividade? Eu não vou chamar isso de ativismo, tá? Vou chamar uma hiperatividade, uma hiperextensão da função do direito na sociedade. Então, a gente tem que parar e pensar que as soluções, os problemas demandam soluções especializadas. E aí eu vou falar de novo aquela brincadeirinha, que não é uma brincadeira, é adoado, cada um com a sua racionalidade, cada um contribuindo para a sociedade, para um bom funcionamento social. A política é importante? Sim, eu acho que a política ela tem um papel muito importante no sentido de ajudar o sistema sanitário, cooperar no acoplamento estrutural, né? Junto com a economia também, porque depende, a aquisição de vacinas também entra na questão tributária, na questão financeira do Estado. Vocês estão vendo que as soluções não são simples, mas as soluções não podem ser monopolizadas por nenhuma racionalidade. Todas têm um papel dentro desse grande sistema comunicativo que é a sociedade atual, a sociedade contemporânea. Era isso que eu queria provocar aqui na nossa reflexão de hoje. Agradeço demais, Jonathan, a oportunidade, e os que tiveram a paciência de ouvir essas maluquices que eu fico aqui trancado nessa pandemia. A gente começa a ficar meio louco, né? Já estou há 1 ano e 4 meses trancado aqui no meio desse espaço aqui, e saindo muito pouco de casa, e aproveitando para filosofar um pouco. Talvez é um momento de nós pararmos e refletirmos. Filosofia do direito, né? Teoria do direito, filosofia econômica, filosofia política, voltarmos um pouco a uma filosofia sobre a religião, sociologia da religião, qual o papel da religião neste momento. Tudo isso vai contribuir para que a gente enriqueça a nossa capacidade de pensar coletivamente. Essa é a proposta que eu queria trazer aqui nessa noite. Muito obrigado a todos. Bem, obrigado, Ulisses. Antes de passar para o Rodrigo, eu só quero dizer uma coisa, né? Quando a gente fala da teoria dos sistemas, a gente pressupõe 2 elementos que me parecem fundamentais. Um cada subsistema opera, como você disse, a partir de uma sua própria racionalidade, a partir do seu fechamento operativo e abertura cognitiva. E esses subsistemas, teoricamente, eles operam funções equânimes dentro do subsistema social. E aí, quando um sistema começa a querer ficar maior e avançar sobre os outros subsistemas, a gente começa a ter problemas, e o sistema do direito não é um sistema de mediação dos problemas dos outros subsistemas. Não é a babá, digamos assim, dos outros subsistemas. É ótimo isso. Paralelamente a isso, a gente vê que também, assim, quando a gente fala de Luhmann, da ideia da legitimação pelo procedimento, a gente lembra que o que vem acontecendo talvez seja o contrário, né? A deslegitimação pelo procedimento quando você começa a saltar instâncias para tentar resolver problemas. Para dar o toque contemporâneo, concretizando isso que eu estou dizendo, o Supremo está pensando em se reunir emergencialmente para avaliar se vai ter Copa América no Brasil ou não. Mas por uma provocação de um partido político, mas de onde surgiu a competência do Supremo aí? Essa é a grande pergunta do ponto de vista processual, né? Mas, enfim, sem querer polemizar agora, mais do que eu já polemizei, deixa eu passar para o Rodrigo para ele falar, e aí depois eu volto para continuar aqui os debates. Rodrigo. Jonathan, vocês me escutam? Maravilha. Mais uma vez, obrigado aqui pelo convite. Estar com vocês é sempre uma honra, aqui no programa do PPGD da Unimar. Jonathan, sempre que precisar, estou aqui, tá? É uma honra. É bom demais estar com você. E com o Ulisses eu não preciso nem falar, né? O Ulisses falou de todas as coisas que ele falou, a que mais me tocou foi quando ele falou de amor. Ouvir o Ulisses falar é amor, né? É o que vem na minha
é o que eu sinto toda vez que eu estou com o Ulisses. É uma aula. Ulisses, você é um craque, cara. Minha admiração por você só cresce. Tem hora que eu nem acho que isso é mais possível, mas ainda assim você consegue fazer essa proeza. Eu não tenho o tom professoral que o Ulisses tem, não tenho a bagagem que ele tem, mas eu vou tentar aqui dar meus pitacos, dar minhas contribuições. Também não tenho o conhecimento sobre o Luhmann que o Ulisses tem, muito pelo contrário, mas o Ulisses falou de algumas coisas que também vou falar aqui um pouco de improviso, né? Fui anotando algumas coisas aqui que eu achei interessante durante a fala do Ulisses. Eu queria falar um pouquinho sobre ciência, né? Principalmente sobre a complexidade do conhecimento. Tem uma direção muito clara no desenvolvimento da humanidade. Eu não falo de progresso, porque progresso traz uma noção de que o que vem é necessariamente melhor. A evolução não tem muito essa característica qualitativa. Ela diz respeito à complexidade. A sociedade fica mais complexa à medida que o conhecimento e que o desenvolvimento se caminha, né, para frente, mas sem esse sentido de necessariamente melhor. Ou seja, sempre que há um desenvolvimento do conhecimento da sociedade, ela vai ficando mais complexa. E a gente pode ver muito bem isso na transição do direito, né? O direito começa ali na religião, não havia essa distinção quando a gente pega, tanto na Grécia quanto em Roma, principalmente na Roma Antiga, não havia essa diferença. O direito surge dentro da religião como uma forma de organizar a sociedade, e o que a gente começa a ver, principalmente no período romano, é exatamente isso. Aos poucos, o direito vai se constituindo como um sistema autônomo, que, lógico, vai guardar ali algumas conexões com a religião, mas, à medida que o tempo vai passando, ele vai adquirindo maior complexidade e vai se tornando algo autônomo. Da mesma forma que o direito, ainda que tenha se separado da religião, ele ainda estava muito ligado, por exemplo, a uma concepção da filosofia do direito, é um grau muito especulativo. Com o desenvolvimento das sociedades, principalmente das sociedades liberais, ele começa a ser analisado não tanto com essa pegada de valoração, de compreender a ideia do justo e do injusto, ele começa a ter uma dimensão mais operacional. Então, assim, o próprio sistema vai se tornando mais complexo. Além de novos sistemas serem criados, serem desenvolvidos, o próprio sistema vai ficando mais complexo, vai criando subsistemas. E aí o que parece que nós temos hoje não sei se o esgotamento, mas talvez a quantidade de informação nos sistemas e nos seus subsistemas esteja tão complexa, está faltando, eventualmente, a gente fazer uma costura desses muitos sistemas. Eu acho que essa grande inquietação, esse estranhamento que nós vivemos no mundo de hoje, me parece que não digo esgotamento no sentido que a gente precisa começar do zero, não, mas a gente está precisando exatamente entender como que esses sistemas vão se comunicar. A interdisciplinariedade, né, tem que deixar de ser uma palavra vazia e a gente tem que realmente começar a desenvolver novos conhecimentos, por exemplo, direito econômico, ou seja, nós temos exatamente um sistema novo, de repente, que era um ponto de interseção, Ulisses, mas ele começa a se desenvolver talvez como um sistema próprio, que daqui a pouco a gente vai ter, né, desenvolvido com a sua própria linguagem, os seus próprios problemas. E olha só que curioso. E aqui eu queria fazer um passo atrás na história. Quando a gente está falando de uma sociedade menos complexa, a gente pode falar num conhecimento talvez mais ligado à experiência, né? Mais ligada no sujeito. E aí, como o Ulisses falou, eu acho esse é o ponto, exatamente o ponto de transição das sociedades antigas para as sociedades modernas. Ou seja, a gente reconhecer a ideia do eu e do alter, do eu e do outro, entender que a experiência de a gente não consegue sentir o que o outro sente. E a gente, para conseguir se entender, a gente vai ter que desenvolver linguagem e a gente vai ter que desenvolver o que a gente chama de epistemologia, as condições do conhecimento. Como que a gente torna esse conhecimento que é puramente subjetivo em algo objetivo, algo que a gente possa passar para o outro, construir
novos sentidos e realmente fazer essa comunicação. Então, quando a gente pega, por exemplo, a própria palavra de ciência alemã é Wissenschaft. Wissenschaft não é ciência. A melhor tradução para Wissenschaft é conhecimento. A ideia de Wissenschaft, quando a gente pega principalmente do século XVII, século XVIII e grande parte do século XIX na Alemanha, ela está muito ligada ainda a essa dimensão metafísica, essa ideia da gente experimentar, mas não no sentido da empiria inglesa, de teste, de hipótese, de verificação, de falsificação, mas a experiência enquanto compartilhamento de um sentido induzido pelo espírito, e não necessariamente espírito trazendo uma concepção religiosa, mas esse espírito de sentir parte de algo, de um grupo, de uma coletividade. A grande transição para a Idade Moderna é exatamente a modificação desse conceito de conhecimento. O conhecimento, essa Wissenschaft, ela vai adquirir, principalmente no Iluminismo e pelas revoluções inglesa e francesa, ela vai adquirir uma dimensão empírica, ou seja, para que esse conhecimento intersubjetivo seja válido, nós temos que tentar diminuir os vieses, ou seja, nós vamos ter que criar um conhecimento onde a gente consiga tirar, na medida do possível, essa subjetividade, que é a característica principal da metodologia e das ciências, né, tradicionais do mundo antigo. Então, qual é a ideia? A ideia do experimento, do método, e aí o método assume o método científico, e aí cada ciência vai ter essa grande dificuldade de desenvolver o seu próprio método, né, para tentar limitar essa subjetividade por meio ou de experimento ou por meio de mecanismos que tornem possível justamente essa objetivação do conhecimento. Então, no direito, né, toda a ciência passou por isso, talvez esse tenha sido a principal característica de todas as ciências no século XIX e do século XX, era essa busca pelo seu próprio sistema, dos seus próprios conceitos. E aí a gente vê uma continuidade. A ideia de conceito de sistema já está lá em Aristóteles, né? Ou seja, não é novo. A gente já está falando de algo que está posto, enfim, na aurora da humanidade. Mas quando a gente introduz esse novo elemento da empiria, do método, e essa é a grande diferença, a gente começa justamente a tirar um pouco dessa subjetividade. Na ciência do direito, e olha só que interessante, Kelsen vai reconhecer isso. Ele tem um artigo que é pouco falado no Brasil, mas é o direito como ordem social específica. A ideia do Kelsen é exatamente essa. Olha, e aí ele está fazendo uma outra abordagem, né? Ele está falando, olha, a sociedade é composta por várias ordens, por vários sistemas. Nós temos o sistema, a ordem religiosa, nós temos a ordem política, a ordem moral, e nós temos a ordem jurídica. E o que Kelsen vai tentar desenvolver é exatamente uma metodologia capaz de fazer essa comunicação entre aquelas pessoas que estão ali desenvolvendo aquele conhecimento puro, né? Puro no sentido de não estar contaminado com a política ou com a economia, deixa o que é da política com a política, deixa o que é da economia com a economia. Em algum momento a gente vai ter que fazer esse acoplamento, mas antes de fazer esse acoplamento, nós temos que primeiro definir os nossos instrumentos, a nossa metodologia. E aí talvez o que a gente esteja verificando hoje, Ulisses, e aí você conhece Luhmann e eu não conheço, mas talvez seja exatamente isso, ou seja, um esgotamento no sentido de que nós já temos no direito uma metodologia bem constituída, nós já temos na economia uma metodologia bem constituída. Talvez o problema seja exatamente esse. Bom, a complexidade está tão grande que nós precisamos agora, talvez, de um direito econômico, de um direito político. A gente vai precisar que esses sistemas, esses pontos de acoplamento, talvez se desenvolvam em novos sistemas autônomos. Então, talvez essa... E aqui jogando, né, a ideia com vocês, pensando alto, talvez esse seja o problema do que a gente está vendo hoje. Deixa eu ver o que mais aqui que eu anotei para falar. Acho que era mais ou menos isso que eu queria trazer, são essas inquietações. Né? Tá no momento, e aí eu compartilho com essa preocupação do Ulisses, está uma bagunça muito grande,
A gente tem que... E Kelsen tem um texto que ele fala, em 1934, na primeira edição do Teoria Pura do Direito. E aqui eu estou falando basicamente para juristas, né? Ou seja, o programa de pós-graduação em Direito, mas Kelsen fala que isso ele fala em 1934. A ciência do direito, da forma como vem sendo praticada durante todo o século XIX, se confunde com teologia, com biologia, com ética, enfim. E com isso é exatamente o que escapa, é exatamente a cientificidade da própria ciência do direito. Isso está valendo para todas as ciências. Deixa a biologia falar com os seus códigos, com os seus sistemas, com os seus conceitos, chegarem às suas conclusões. É lógico que, em alguns momentos, nós vamos precisar de advogados sentando do lado de biólogos, sentando do lado de economistas. Nós vamos ter que, talvez, desenvolver novos sistemas com nova metodologia, com novos conceitos, enfim. Mas talvez o que a gente esteja experimentando hoje, Ulisses, é exatamente esse esgotamento desses sistemas, de certa forma, bem definidos. Olha, o direito está aqui, a política está aqui, a moral está aqui, a religião está aqui. O que a gente tem que tomar cuidado é que esse esgotamento não gere um sincretismo. Ou seja, o que nós precisamos, talvez, é redobrar a aposta na ideia de ciência, né, na ideia de construção científica da modernidade. Não significa voltar à subjetividade, e sim apostar exatamente em continuar fazendo com que a ciência e a democracia liberal continuem marchando no seu ritmo, de acordo com lidando com seus próprios problemas e levando esses pontos de inserção a um desdobramento, um desenvolvimento maior. Então, basicamente, é isso. A gente tem que ter cuidado para que, e claro, e talvez a ciência e a democracia liberal estejam nessa encruzilhada, como lidar com isso, esgotamento nesse sentido, mas esse esgotamento não pode gerar uma volta ao século XIX. Ou seja, a gente voltar a apostar na intuição como grande forma de conhecimento intersubjetivo. A intuição é ótima como como uma construção de sentido subjetivo. A pessoa, por exemplo, tem a sua fé, ela se dá, talvez, a forma mais linda e magnífica e magnânima da fé seja exatamente essa experiência, essa comunhão dessa percepção com o todo, com o divino. Mas essa forma de comunicação é incapaz de dar conta das sociedades complexas. Então, o que nós precisamos é exatamente isso. No meu entender, as ciências e os sistemas estão, talvez, contra a parede. A gente chegou num momento de esgotamento de determinados conceitos, determinados sistemas que foram construídos nos últimos 200 anos, talvez, mas esse desafio não pode ser resolvido com uma aposta de retorno ao século XIX. Então, a gente tem que fazer a ciência avançar, mas tomando muito cuidado com que esse avanço signifique um retorno ao puro subjetivismo, ao puro subjetivismo. E esse é o grande desafio, Ulisses. Como fazer isso? Deixo para você, retorno para você essa bomba. Muito obrigado, Jonathan, e muito obrigado a todos que estão nos ouvindo. Obrigado, Rodrigo. Enfim, vou me abster de fazer comentários agora, deixar o Ulisses responder essa bomba, digamos assim, mas, obviamente, sempre dou meu pitaquinho dizendo que realmente esses desvios, digamos assim, entre a objetividade, por assim dizer, das normas e a subjetividade é que surgem nesses espaços semânticos, né? As normas têm digamos assim, deveriam ter, né, pelo menos um campo de radiação semântica previsível, mas esses contornos desses campos de radiação têm sido cada vez mais turvos. Então, a gente pega um conceito e a gente vai esticando, usando mais uma expressão popular, se eu brinquei no passado, a gente estica a corda até ver onde é que esse conceito aguenta. Se você me permite, Jonathan, fazer um parêntese, é exatamente o que acho que é o Tushner, não é o Ulisses, que trabalha o conceito de hardball. Ou seja, você levar um sistema para algumas coisas, ele admite, como teoria, ser utilizado daquela forma, mas você está levando o sistema ao limite, isso pode gerar um problema intersistêmico muito grande.
Então, talvez é exatamente isso. A gente precisa dar um passo atrás, ou nesses pontos de conexão, a gente vai ter que, enquanto cientistas, sentar e desenvolver novos sistemas, novas estruturas, né, botar a cabeça para funcionar. Desculpa, mas é porque eu lembrei dessa expressão hardball, que eu acho que é exatamente isso. É você levar esse sistema a uma área, a um campo que ele possa eventualmente ser utilizado, mas você está ali, é aquela bola que é meio que tudo ou nada, é aquela hardball, né? Se você, a ideia vem do beisebol. Se você consegue, aquela jogada que quase ninguém usa, que é muito arriscada, que leva a regra ao seu limite. Se você consegue, você ganha tudo. Se você não consegue, você perde tudo. O problema é que o hardball está virando a regra, né? Então, a ideia é essa. Desculpa interromper, mas é porque isso me Não, veio à cabeça. mas eu digo isso também a partir de uma perspectiva, assim, já que até semana passada a gente estava falando sobre construtivismo lógico-semântico, né, ou seja, as teorias da linguagem aplicadas ao estudo do direito. Eu me lembro o Robson Maia, que é professor da PUC, é do CNE, professor do IBET, e grande amigo, ele dizia que o problema é que você começa a criar um desgaste semântico, né? Você começa a abusar de certas expressões comuns e o abuso dessas expressões acaba gerando isso. O abuso no sentido do uso reiterado. Sim. E provoca um desgaste semântico. Você usou tanto aquilo ali que você vai usar como o quê? Como é que você usa, digamos assim, esse espaço de vagueza ou de ambiguidade dos princípios e começa a explorar fronteiras assim nunca antes imaginadas, usando inclusive quase como hard law e não como um vetor axiológico. Então, quando você começa a confundir o papel dessas estruturas jurídicas ou da espécie a subespécie de programação jurídica, falando de uma chave de leitura humaniana, você começa a ter problemas bastante graves, né? Porque comparar uma norma principiológica que tem uma racionalidade própria com uma norma até comparando com aquilo que o professor Paulo de Barros Carvalho gosta de chamar ele fala que você tem os princípios valores e princípios limites objetivos, que é um pouco diferente, inclusive, da própria ideia de princípios e regras, né, que o Humberto Ávila traz para o Brasil, já derivado da Lexi. Mas, assim, quando a gente vê essa ideia do princípio valor e princípio limite objetivo, a gente já vê que os próprios princípios têm racionalidades diferentes na sua aplicação. E, com isso, a gente começa a correr esses riscos, né? Se a gente pega algo que foi criado para dar um vetor axiológico e a gente começa a aplicar como sendo norma em sentido estrito, a gente começa a ter dificuldades operacionais. E quando a gente faz isso, os resultados começam, a conta vai ser paga em algum momento, né? Porque se o princípio pode tudo, você pode pegar simplesmente e dizer, olha, vamos eliminar a Constituição Federal e deixar só o artigo 5º, que ele vai resolver absolutamente tudo, porque todo mundo quer derivar tudo dali. Não, tudo bem, vamos deixar o artigo 5º, vamos deixar o artigo 59, vamos deixar lá o artigo 37 e alguma coisa do direito tributário, do direito financeiro. Fora disso, não precisa de mais nada, né? Porque aí a gente pode usar princípio para qualquer coisa. Mas, Ulisses, fala aí. Olha, sensacional. Eu quero agradecer, sempre agradeço a você dessa oportunidade de estar aqui no PPGD da Unimar e ainda de estar dialogando com você, que é, para mim, uma referência, o Rodrigo. Eu adoro conversar com vocês e eu lembro, e toda vez que eu vejo essa interação nossa aqui, sistêmica nossa, eu lembro do professor Tércio, quando ele diz assim, a única coisa que pode salvar o país é a academia, né? E eu acho que cada dia que passa a gente vai conversando e a gente está aqui debatendo esses assuntos, as provocações do Rodrigo, do Valadão, sempre são sensacionais, ele sempre leva para essa questão epistemológica. E eu queria só dar algumas talvez, aproximações, né? Eu não tenho respostas, obviamente, a gente que está no sistema da filosofia, no sistema da ciência, a gente está sempre fazendo aproximações, né, de sentido ou de soluções. Mas, veja só, esse é o grande problema, né? Porque acontece o seguinte, a concepção do Luhmann, assim, voltando um pouco para Luhmann, é uma concepção pós-metafísica. Então, a realidade, para Luhmann, é uma construção, né? É uma construção que é feita por meio desses sistemas sociais. Agora, inevitavelmente,
está havendo, e talvez esse momento da pandemia, vem um vírus, né, e muda tudo, e você vê que ele provoca uma reprogramação nos sistemas. Nós vamos ter os problemas das conexões entre os sistemas. O Rodrigo coloca isso, né, o surgimento de novos subsistemas. Nós estamos tendo agora um problema que está surgindo no meio digital, na Lex Digitalis, né, que é um problema do mundo digital, que está gerando um mercado novo no direito e uma área nova, a LGPD, né? Aquela lei de proteção de dados. Você está vendo quantos webinários, quantas discussões, quantas obras, quanto trabalho está sendo, e vai começar a nascer e talvez florescer de uma forma bastante forte a Lex Digitalis mesmo, não Lex Digitalis naquele sentido de Teubner, né, de relações internacionais, mas assim, de normatividade mesmo, específica, de direito interno. Então, nós estamos percebendo... Ulisses, posso só dizer uma coisa dentro desse contexto? Sim. Que, às vezes, a gente diz, brincando, eu, enfim, como jogador do Conselho Municipal de Tributos, é uma frase que a gente usa vez ou outra. A gente, às vezes, vive a ditadura dos sistemas informáticos, porque o sistema pode ou não fazer aquilo que você deseja que seja feito. E ele tem parâmetros muito claros de operação. E esse contexto é muito interessante, porque eu tenho, enfim, eu assumi uma posição que trabalha justamente com technology and o que eles chamam de GRC, que é Governance, Risk and Compliance. E o meu papel é quase o acoplamento estrutural entre o CTO e o CCO. O CTO é o Chief Technology Officer e o CCO é o Chief Compliance Officer. Então, como é que você trabalha e mostra que você tem um sistema de regras que precisam ser cumpridas e como você coloca isso dentro das rotinas dos sistemas de informática que estão sendo produzidos? E aí? Então, eu estou brincando assim, dizendo que eu sou quase um acoplamento estrutural, né? O sistema da tecnologia e o sistema do direito. E como eu disse, os sistemas eles vêm avançando e criando dificuldades quase que intransponíveis. Talvez muitas das discussões em matéria tributária sejam derivadas de sistemas e não de regras jurídicas. Porque você diz, eu posso fazer a compensação, mas o sistema bloqueia. O sistema fez isso, o sistema impediu que você fizesse a perda de compra daquele jeito. Todo mundo lembra lá que tem uma série de casos em que a perda de compra bloqueava quando você usava uma tese que não era das teses descritas na perda de compra. Aí o pessoal tirava o sistema do ar, fazia manualmente e depois enviava. Ou então o pessoal tira o sistema da nota fiscal do ar, emite as notas fiscais manuais e depois quer validar no sistema. E o sistema bloqueia, aí vem um contencioso e a gente vive essa, aspas abertas, ditadura dos sistemas, né? Que eu acho que é um tema que a gente precisa, até como lumaniano, pensar. Ou seja, isso é um novo subsistema social, esse sistema da tecnologia? Se é um subsistema social, qual é a codificação binária? E como a gente vai operar com isso? Porque isso, essas limitações que são autóctones e autocriadas ao mesmo tempo, se é que isso é possível, elas criam resultados assim bastante importantes dentro da operação da sociedade. Porque você pode fazer ou não fazer uma coisa, mas para você fazer, você precisa seguir o caminho que o sistema lhe dá. E aí, será que a gente vai começar a falar de programas não contingentes, mas programas condicionados, não no sentido condicionados à forma pré-estabelecida? Sabe o que está me lembrando aqui, Jonathan e Rodrigo? A gente tem esse papo aqui, é um papo bem filosófico e legal que a gente está tendo aqui. Estou lembrando de McLuhan, né? Quando ele começa a falar, falou, o meio é a mensagem, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? O que acontece? Se nós normalizarmos, no sentido de tornar normal uma comunicação regida por sistemas de inteligência, a própria comunicação do direito vai se modificar. E isso é um problema que é um problema de racionalidade. Então, eu não sei se vai surgir um sistema social
ou se isso vai ser aquela ideia que o Luhmann diz assim, não existe um sistema da moral, mas a moral ela está dispersa pelos sistemas, né? E talvez esse é o problema, que essas ideias de juiz robô, de inteligência artificial, vai transformar talvez o modo como nós nos comunicamos. E, inclusive, com repercussão sobre a comunicação científica, sobre a comunicação do direito, comunicação da própria religião. A gente está começando a ver umas coisas estranhas, e daqui a pouco nós vamos ter o padre robô. Esses dias atrás, eu vi uma coisa interessante, eu sou meio retrô, sabe? Eu estava com uma pessoa aqui do lado, ela não sabia que tinha um Siri. Ela comprou um telefone novo e falou assim, nossa, hoje eu estou tão triste. E aí, a Siri responde e falou assim, a tristeza é uma coisa normal. Aí a pessoa falou assim, o que é? Eu falei assim, o seu celular, o sistema está te ouvindo. E está se criando uma coisa totalmente artificial, que consola a alma. Daqui a pouco vai ter o padre digital, o pastor digital, o juiz robô, e isso tudo pode causar uma modificação, inclusive, no próprio funcionamento do cérebro humano, a maneira como nós pensamos e o limite do que nós pensamos. Então, é muito sério isso que nós estamos discutindo, essa questão da comunicação, da inteligência artificial, o uso dessas ferramentas eletrônicas no direito. Hoje nós não estamos mais fazendo sustentação oral gravada, manda gravado. A sustentação oral vai lá para o plenário virtual do Supremo. Vou ser honesto, né, gente? Vamos falar aqui as coisas abertamente. Eu não sei se a minha sustentação oral vai ser ouvida. Quando eu estava no plenário presencial do Supremo, eu via ali os ministros. E muitas vezes você está vendo, você está interagindo. Agora você manda uma gravação. E aí o nosso serviço começa a mudar. A gente começa a ficar aí num tipo de um formalismo, né? A gente fala, cumpri minha etapa aqui, mandei a gravação, se vão ouvir, não sei. E o que acontece? Isso pode causar, em vez de conexões, fechamentos cognitivos. Esse é o problema maior, que eu acho que o grande paradoxo que Luhmann traz para nós, que é uma coisa para a gente pensar isso, talvez seja uma grande contribuição da teoria luhmanniana, é o paradoxo da abertura no fechamento. Porque, veja só, o direito, isso aí o próprio Kelsen, né, quando ele fala das molduras, né, normativas, eu achei interessante que eu estava participando com o Valadão num outro evento, e o Valadão falou uma coisa que me deu uma luz assim, interessante, ele falando como a norma, como uma moldura. A norma está colocada ali como um parâmetro, né? E a gente tem que começar a pensar que essa construção da realidade, essas conexões, elas são colocadas dentro de parâmetros, e nós temos que pensar numa outra coisa. Isso é um problema. Abertura e fechamento. Por que tem que ter o fechamento? Por que tem o fechamento? Porque existem sistemas que têm uma capacidade operacional melhor para resolver aquele problema. É isso que nós temos que, talvez, tomar um pouco de cuidado, e eu estou dando aula aqui do mestrado, doutorado, sobre ativismo jurídico e a teoria do direito. Nós estamos discutindo essa questão, exatamente, da ideia desse juiz robô. A inteligência artificial pode ser um auxílio, mas nós não podemos substituir realmente este acoplamento do ser humano, da mente humana, com os sistemas, porque isso vai mudar a maneira do mundo existir. E o direito, não sei o que vira. E a gente está vendo aí essas aberturas cognitivas exageradas demais, que isso a gente chama de ativismos e outras coisas, e a gente vai perdendo a capacidade de fechar e de solucionar, de fechar o problema. Mas aí o problema, Ulisses, o problema é que a moldura virou fumaça, né? Virou fumaça. Esse é o problema. E aí entra a questão da metodologia científica que o Valadão colocou, né? Que é a questão seguinte, qual é o método que eu estou utilizando? Né? Qual é o parâmetro que eu estou utilizando para construir a realidade? E aí acontece o seguinte, a realidade ela é construída dentro de um voluntarismo, né? A minha vontade, eu estou com vontade. Então, a gente vê, por exemplo, na repercussão geral, muitas vezes, a gente vê temas que não deveriam ser analisados na repercussão geral, mas alguém quer julgar aquilo, né? Então, você começa a perceber essas perturbações
que até o próprio sistema psíquico, quando o Luhmann fala que o ser humano é um sistema psíquico, acoplado com o sistema, essas perturbações de comunicação, de capacidade de fechamento. Uma teoria que está surgindo agora, aqui que não é nova, mas traz do Sunstein, que são as capacidades institucionais. E, curiosamente, o nosso Supremo ele tem um pêndulo, né? Tem hora que ele vai, até alguns ministros aqui, eu não vou citar nomes, mas eles vão, e daqui a pouco na DC 17, que foi a questão da idade mínima para a criança entrar no ensino fundamental, o Supremo falou, olha, vamos deixar a educação resolver, o sistema educacional resolver isso, porque nós não temos capacidade institucional, não temos conhecimento científico para resolver o problema. E ele falou, olha, essa regra que é absurda, ela ofende a razoabilidade? Não. E teve um parâmetro científico que foi utilizado, e eu tenho que respeitar isso. Talvez esses limites de olhar para o outro, isso que o Valadão colocou, das conexões, de observar a capacidade do outro sistema de resolver e falar assim, não, isso aqui não é meu, não. Isso aqui é seu. Eu posso te ajudar, eu posso dar segurança jurídica, eu posso dar um sentido de interpretação, que o direito vai te estabilizar, mas o problema vai ser resolvido por você. Esse problema não é do direito, isso é um problema econômico, isso aqui é um problema educacional. Então, essa capacidade de abrir e fechar, de compreender e ver o outro como, muitas vezes, mais apto a resolver um problema e permitir que o outro sistema resolva e não querer protagonizar. Eu acho que o grande problema que nós estamos hoje é esse. Está todo mundo querendo protagonizar. E aí a abertura fica fechado demais ou fica aberto demais. Quando abre demais, desestabiliza. Quando fecha demais, fica uma tautologia, uma autologia. E a gente mas eu acho, Ulisses, que aí dentro desse contexto, o que a gente está falando é que existe uma outra atividade de certos subsistemas sociais dentro do contexto que é apresentado hoje. E, assim, a gente vive uma crise do realismo jurídico, né? Talvez. Porque o realismo jurídico que foi imaginado nos Estados Unidos no século passado não imaginava que iria ter uma ultraatividade do sistema jurídico tão grande, em que qualquer tipo de comunicação poderia ser reconduzida à comunicação jurídica, ao Código de Direito, porque qualquer... E aí o Marcelo Neves fala uma coisa, você citou o Marcelo Neves antes, mas a própria ideia da corrupção sistêmica, que é o que Luhmann cita o Marcelo Neves lá naquela nota de rodapé que todo mundo conhece, e cita no texto, depois mostra a nota de rodapé, é exatamente isso. Quando, e aí eu me lembro de ter escrito sobre a diferença entre uma corrupção sistêmica e uma corrupção estrutural. E a corrupção estrutural é quando estruturas começam a operar em vários sistemas ao mesmo tempo, vários subsistemas sociais ao mesmo tempo. Quando você muda a posição centro-periferia dessas estruturas. E existe também uma corrupção do código. O código se corrompe, porque você está dizendo que é direito não direito, mas, na realidade, você não está falando sobre isso, você está falando do que é maioria e minoria. E isso tudo começa a criar um outro termo que eu gosto muito de aplicar à teoria luhmanniana, que começa a criar entropia. Porque quando os subsistemas sociais eles pressupõem a operação dos outros subsistemas. Agora, quando há uma frustração das expectativas cognitivas dos sistemas, aí você começa a gerar entropia. E aí a separação, digamos assim, ou a segmentação sistêmica da sociedade começa a ter problemas bastante sérios. Jonathan, se me permite, só vou fazer uma provocação, só para a gente não vai esgotar, porque isso aqui, eu vou dizer, a gente fica horas. Não, a gente já estourou o tempo, já tudo. Isso. O Rodrigo precisa falar. Eu estou vendo aqui alguns comentários que as pessoas estão assim, falando um negócio. A gente está discutindo mesmo filosofia. Veja só como é interessante. Eu falo isso sempre para os alunos e as pessoas com quem eu convivo. Vocês perceberam que coisa estranha? Hoje, quem são os comentaristas na mídia sobre o direito? São os comentaristas da política. Eu conheço vários amigos advogados que viraram comentarista político. Virou comentarista político. E o que acontece? O problema todo é que aí entra a questão do observador, né?
que tem um observador que está observando o observador. É aquela coisa do Luhmann, da observação de segunda ordem. E aí o Luhmann diz o seguinte: quando eu observo o observador, eu vejo como ele observa. Então, muitas vezes, o problema que eu vejo que a gente está transformando temas políticos em temas jurídicos, mas a hora que a gente decide, a gente muitas vezes está olhando ideologia X, ideologia tal, estou olhando governo, oposição, entendeu? E aí, de repente, o direito começa a virar um sistema de oposição política. E isso é o que nós estamos falando aqui da corrupção dos códigos, da corrupção das racionalidades. Então, muitas vezes a gente observa algumas decisões que são tomadas, não só no Brasil, estou falando isso de um bem mais amplo, que a gente olha a decisão e a gente fala assim, qual é o sentido jurídico disso aqui? E muitas vezes isso aparece como uma interferência do direito no código binário, o governo-oposição. Né? Então, muitas vezes, a gente vê aqui algumas decisões que dizem assim, o voto é aberto. Aí está lá, aí o sistema da política começa a votar todo aberto. Daqui a pouco, não, é fechado agora. Mas por que é fechado agora? Então, qual é o critério? Né? Valadão tocou uma questão importante. Qual é o critério que eu estou utilizando para decidir? E esse é o critério que vai aparecer na construção semântica da norma, no sentido que eu estou dando para a norma. Então, quando a gente começa a perder as referências metodológicas, as referências de sentido, aí a coisa vai ficando confusa e as pessoas começam a olhar o direito como um sistema que está entrando na política e a política entrando no direito, e aí a coisa vai virando uma confusão e a gente vê... e o mais grave é a política pedir a interferência do direito, né? Exatamente, que ela paralisa e joga o problema simbólico dela para o direito resolver. E o direito pega e morde a isca. Isso que eu acho que tem um problema no ativismo, é isso. O direito ele acaba mordendo umas iscas, que é o problema que a política não tem como resolver, o problema que a economia não tem como resolver, que não tem capacidade, que é o sistema que deveria estar resolvendo aquilo, aí ele judicializa. E aí vem o direito tentando resolver aquilo que ele não tem capacidade institucional ou racionalidade suficiente para entender o problema. Mas até mesmo dentro de uma chave de interdisciplinariedade, né? Se você pensar, vamos pegar a pandemia especificamente, mas a gente pode pegar vários temas diferentes. Como foi feito o Plano Nacional de Imunização? É uma equipe interdisciplinar. E quem decide o que é bacana ou não é do plano é uma pessoa, é um juiz que é formado em direito? Não. Com base naquilo que ele acha que é justo ou injusto? Definitivamente não. Quando os juízes atuam e dirigem políticas públicas, ou mesmo o Ministério Público provoca o Judiciário para fazer isso, você tem vários e sérios problemas justamente da incapacidade dessa observação de segundo nível ou heteroobservação. Porque justamente você faz um diálogo interdisciplinar para ter a capacidade de heteroobservação. E uma formulação de uma política pública, pode falar da Covid, mas pode falar de absolutamente qualquer coisa, pressupõe o quê? Antropólogo, sociólogo, biólogo, assistente social, enfim, uma infinidade de pessoas, engenheiro, uma infinidade de pessoas estão envolvidas. E no lugar de fazer uma disputa, isso é engraçado, no lugar de fazer uma disputa epistemológica em relação, por exemplo, ao enfrentamento da pandemia, olha, as premissas usadas pelos epidemiologistas mudam, eles têm premissas diferentes. E se a gente vê isso dentro de uma chave epistemológica, a gente vê as diferenças de abordagem. Agora, se houve uma escolha por um tipo de protocolo, dizer que o protocolo é justo ou injusto é a mesma coisa de dizer, olha, eu acho que o Código Tributário Nacional, quando escolheu a teoria da renda como acréscimo patrimonial, está errado. E eu vou agora desconstituir o Código Tributário Nacional. Não, tinham 10 teorias da contabilidade que poderiam ter sido usadas e foi usada a teoria do acréscimo patrimonial. Houve uma opção legislativa. Foi a escolha que o legislador fez dentro das escolhas políticas que ele tinha para fazer. É isso. Aí eu chego lá e falo, não gostei dessa escolha, eu vou pôr outra no lugar. Sem capacidade institucional de fazê-lo. É isso. Mas esse, se vocês me permitem, eu acho que esse é exatamente um sintoma
da gente entender o direito como uma ideia, ou seja, é o direito como algo ligado a um conteúdo necessário. Então, basicamente, são duas abordagens possíveis do fenômeno jurídico. Uma que é mais antiga, que, enfim, está intimamente ligada à ideia de direito natural, que é o direito como ideia, ou seja, existe uma ideia de justo que ela pode ser acessível pela razão, pela fé ou pela intuição. Existe uma outra forma, que é a abordagem tipicamente da democracia liberal e do desenvolvimento das democracias modernas, entender o direito como algo negociado, como algo que é resultado de um compromisso político. Então, você vai fazer uma análise, né? Ou seja, vai deixar a política resolver, vai deixar a economia resolver, uma vez decidido. Olha, existem várias escolas econômicas, mas, de repente, você adotar uma ou outra tem implicações políticas. Então, a política vai resolver, vai escolher qual dessas opções vai trazer e vai transformar aquilo em direito. E aí você, ou seja, você passou por dois filtros sistêmicos, ou seja, passou pela economia, passa pela política, e aí você está jogando para o direito interferir dentro desse sistema. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Então, na verdade, isso é implicitamente ligado à própria ideia, o que a gente entende por direito, ao próprio conceito de direito que a gente está trabalhando. Exatamente. Não, e a própria separação dos poderes. A própria separação dos poderes. Quando a gente começa a ter ato de gestão praticado por outros membros de outros poderes, sem essa visão, essa heteroobservação, as coisas são muito graves. Tem um caso que eu sempre tenho contado aqui nos nossos eventos, eu acho que eu nem sei se eu acho que eu contei da vez passada, né, Ulisses? Mas que é aquele caso lá do Rio Grande do Norte, para mim é um dos casos mais assim assustadores de todos os tempos, que foi o juiz que disse, olha, isso não tem nada a ver com a pandemia, não tem nada a ver com nada disso. Ele disse, olha, o juiz federal, atendendo a uma ação da Associação dos Médicos Intensivistas do Rio Grande do Norte, um juiz federal, mandou bloquear 3,5 milhões de reais na conta do Estado do Rio Grande do Norte e disse, esses 3,5 milhões de reais vão ser usados para fazer 3 UTIs na cidade tal, no hospital tal, 8 UTIs na cidade tal, no hospital tal, e assim, né, o direito orçamentário também para frente, os gastos com saúde, ou o que quer que seja, isso ninguém discute, né? Mas o juiz definiu onde iriam ser feitas as próprias UTIs. E detalhe, Jonathan, sem controle do TCE, sem controle do TCU, né? Ou seja, é o famoso... Sem controle orçamentário. É quando você coloca no sistema cumprimento de decisão judicial, é a palavra mágica para você tirar qualquer possibilidade de controle. Né? Você tira a possibilidade de controle e está ali, cumprimento de decisão judicial. De onde vai sair o dinheiro, de onde vai sair a estrutura, é um detalhe. Valadão, é aquela história. Tem hora que a coisa funciona, sabe como? La garantia sou eu. Eu tenho uma história que é anedótica. Tinha uma empresa, quando eu trabalhei no interior, empresa que quebrou, ela tinha basicamente 2 dutos, né, de água que passavam, um em cima da cidade e outro em cima de uma rodovia estadual. Eu estava defendendo o Estado, o Ministério Público entrou com ação contra a empresa, contra o Estado e contra o DR, né, que no caso era a autarquia que cuidava das estradas, das rodovias estaduais, e aí veio a decisão para demolir. Enfim, eu fui lá, conversei com o pessoal DR realmente, olha, tá para cair, pode causar uma tragédia. Então, levei ao procurador-geral, enfim, chegou-se à conclusão politicamente, dentro dos órgãos administrativos, enfim, que realmente o Estado deveria derrubar o duto que passava por cima do DR. E cumpri, né? Consegui cumprir a decisão, enfim, passou pelo trâmite normal, cumprimos a decisão, e aí levamos para o juiz. Aí vem o juiz ao MP. Ao MP, não. Peço que o DR também faça a demolição do outro aqueduto, do outro tubo. Eu falei, olha, só tem um problema. Por que DR? Passa por cima do município, não tem estrada estadual, né? Ou seja, não, mas aí a promotora, não, mas alguém tem que resolver. Resolve você. Por quê? De onde que o direito vai tirar essa ideia? Ou seja, nós temos toda a ideia de legitimação ativa, passiva. O Estado ali, no caso, realmente tinha, o DR tinha poder de polícia, ou seja, era uma construção que colocava em risco, né, o trânsito. Então, pelo poder de polícia, o DR tinha essa obrigação, mas, enfim, e aí? Como é que fica? Porque é injusto? Porque vai causar um dano?
É exatamente a pessoa ignorando completamente os limites de qualquer sistema, de qualquer construção feita. Não, mas eu vou... Se vocês me permitem, só para acrescentar aqui um É porque eu ia contar a interessante. história daqui da Paraíba. Vocês viram que o cenário está diferente. Pode falar, depois eu falo. Pode falar, Jonathan. Essa história é boa. Agora da pandemia. E aí, justamente falando sobre essa questão das racionalidades e dos limites. Ministérios públicos estadual e federal se juntam e entram com uma ação na Justiça Federal porque foi dada a priorização dentro do PNI a os professores. Aí disseram, não, o PNI está sendo descumprido, porque o município de João Pessoa não está vacinando os moradores de rua e os presidiários. Aí tem uma discussão, não vamos entrar na discussão moral, mas vamos entrar na discussão técnica. E, paralelamente a isso, tem outro pedido, mas depois eu falo. Então, a juíza de primeira instância deu a decisão e o juiz, enfim, estadual, o juiz federal, o desembargador federal, cassou a decisão. E o que é que ele disse? Ele disse, olha, a justificativa do município de João Pessoa para não vacinar esses dois grupos foi o seguinte: nos 3 dias anteriores, inclusive está acontecendo até agora, está com chuvas torrenciais a cidade de João Pessoa. A gente já reservou as vacinas dos moradores de rua, mas a gente não consegue vacinar se está com chuva torrencial, porque a gente não consegue encontrar as pessoas. Mas a gente reservou o número de vacinas. Segundo ponto, a gente não tem competência sobre os presos. O agente municipal de saúde não pode entrar no presídio e sair vacinando os presos, ou quem quer que seja. Então, como é que você coloca dentro... você diz que só pode começar a outra categoria quando esgotar a categoria anterior do plano de prioridades, que é da fase 5, salvo engano, do PNI, mas essa categoria não existe. Então, como é que você quer obrigar o município a vacinar que ele não tem competência de vacinar? Segundo ponto, que aí é a coisa mais assustadora ainda. Não, João Pessoa está muito adiantada na vacinação. Vamos aprender as vacinas de João Pessoa e redistribuir no Estado. Não, esse pedido não foi acatado por ninguém, tá? Mas, assim, aí se fosse levar um absurdo argumento, até engraçado dizer isso, não, a Paraíba está muito adiantada. Aliás, o Mato Grosso do Sul é o estado mais adiantado do Brasil. Então, vamos recolher a vacina deles e sair vacinando nos outros estados. Mas, assim, é assim que a gente... Você quer ver uma coisa interessante? O problema do ativismo, desse pessoal, neoconstitucionalismo, essas figuras que estão surgindo, são interessantes. Por quê? A gente, como diz o Luhmann, né, a gente mostra sempre o lado bom das coisas. Né? A gente sempre quer mostrar o lado bom. Eu estava fazendo um estudo aqui, que eu estou escrevendo sobre ativismo jurídico, que não é judicial, porque tem um monte de... Não é só judicial, é ativismo jurídico. O que tem de gente que entra com as petições, inventa umas teses, um negócio e vai levando coisa para dentro do direito. Mas vai ser uma outra live. Mas teve um caso, aquele caso Brown versus Board of Education, que foi da dessegregação racial nas escolas públicas dos Estados Unidos. Depois eu peguei um livro aqui do professor Wolff, Christian Wolff, ele explicando, ele é um livro sobre ativismo judicial, e ele mostrando que 15 anos depois daquela decisão, com aquele espetáculo que a gente viu, né? O exército americano lá, deixando os estudantes negros entrando na escola, é tudo muito simbólico e muito bonito. Não estou contra isso, é contra. Ninguém aqui é contra isso. Só o que aconteceu? Passaram 15 anos, não funcionou. Não funcionou e tudo. Aí vem o Brown 2. O que eles fizeram? Criaram um negócio chamado busing, um sistema de ônibus. E aí ele pegava o seu filho, aqui, eu estou aqui em Brasília, pegava o seu filho aqui na Asa Sul, levava ele para Taguatinga, o menino de Taguatinga ele levava lá para São Sebastião, e aí eles tentaram misturar de uma forma forçada, criaram um custo altíssimo com o sistema de ônibus. As crianças corriam risco viajando horas dentro do ônibus e não funcionou. O que aconteceu? As famílias mais ricas, inclusive a classe média, existe uma classe de afro-americanos, uma classe média,
começou a criar escolas privadas, colocou os filhos e eles foram segregados novamente, e uma nova segregação surgiu, econômica, porque o que não tinha dinheiro teve que ficar na escola pública, enfraqueceu o sistema público de ensino, não universalizou um ensino de qualidade, e olha o que nós estamos vendo nos Estados Unidos até hoje, a segregação, com a violência policial, com todas as coisas. Então, isso é que é o problema, a gente mostra o lado bom, mas o que aconteceu? A política de busing foi abandonada, com um custo altíssimo e sem resultado nenhum. Mas quem gosta de falar de ativismo, de neoconstitucionalismo, fica mostrando a coisa simbólica, inclusive aquelas duas moças que aparecem numa foto, uma gritando, uma moça branca gritando contra uma moça afro-americana, uma moça negra, as duas faleceram recentemente, não sei se vocês souberam. Uma ficou, a branca, a menina branca, virou usuário de drogas, ela teve uma vida terrível, e a outra, traumatizada, teve uma vida terrível também por traumas causados por essa tentativa forçada. E aí o que acontece? Talvez era um assunto que até hoje a política americana não conseguiu resolver, está o Biden trabalhando feito um louco, investindo dinheiro para incentivar o mercado econômico. Olha só o que é acoplamento estrutural, né? Criar um mercado, novamente, que incentive o empreendedorismo dos afro-americanos, para eles saírem. Olha o que está acontecendo. A Kamala Harris está indo para a América Central, tentando resolver o problema da imigração de uma forma, talvez, de levar um desenvolvimento econômico, democracia liberal para esses países, para esses pobres, essas pessoas desesperadas não terem que sair de onde eles moram. Então, o mundo está vivendo agora, talvez, a gente vai acordar desse sonho, vamos dizer, desse racionalismo bonito, iluminista, que ainda tem no direito, né? O juiz iluminista, e a gente vai ver o seguinte: vamos baixar um pouquinho o tom e vamos andar juntos, sistemicamente, para tentar resolver com outras racionalidades, senão não vai rolar. E a gente sabe o que está acontecendo com o direito também, que eu sempre escrevo e falo isso. O direito acaba prometendo o que não pode cumprir. E sabe o que acontece? Em vez de ele estabilizar as expectativas para a sociedade, normativas para a sociedade, ele fica com promessas não cumpridas. E aí ele vai perdendo o que o Luhmann falava, sabe o que é isso? Perda da função do direito, é disfuncionalidade. Então, a gente talvez tenha que parar, né, nossos juristas, e olharmos com mais carinho o nosso sistema, né? Preocupar um pouco com a consistência e não morder iscas que estão sendo jogadas no nosso sistema e que está gerando uma bagunça. Então, essa ideia de que decisão judicial faz política pública é um problema que já aparece em Brown versus Board of Education. Isso ficou lá em estudos empíricos, é um trabalho sério, não é chute, não. Não, e sem política pública, e o judiciário não consegue fazer política pública baseada em evidência. É fora completamente do âmbito de racionalidade do sistema jurídico fazer isso. Até mesmo porque precisa ter o teste contra teste e você precisa fazer programa de propósito específico que é vedado pelo sistema jurídico, né? Só pelo sistema econômico e sistema político. Mas, enfim, vamos ter de acabar, Ulisses e Rodrigo, porque a gente já explodiu todos os tempos. Se quiserem fazer algum comentário final rápido para saudar o nosso público, aí a gente encerra. Valadão. Bom, vou só agradecer aqui a oportunidade, agradecer a você, Jonathan, Ulisses, meu querido amigo. Mas sempre um prazer estar com você. Você não me convida para os eventos, né? Você me intima, eu não tenho como dizer não. Quando falei para você, se você me chamar para ir para o meio da guerra com uma faquinha de manteiga, eu estou junto com você. Então, eu estou dentro. Bom, é isso. Uma honra e contem comigo sempre que precisarem. Uma boa noite. Obrigado, Rodrigo. Ulisses. Muito obrigado. Né? Obrigado pelo carinho do Valadão. A gente está falando aqui de amor, né? É meu irmão, eu falo que a gente é irmão, né? O Jonathan também. Jonathan, essa parceria, conte sempre comigo. E quero agradecer a paciência de quem está nos ouvindo, de que ficou até aqui, até agora. Estou vendo aqui vários comentários. E é isso, estou à disposição do PPGD da Unimar, estou sempre à sua disposição, junto com o Valadão, nós dois aqui, sempre de mãos dadas aqui para trazer uma contribuição. Só me resta agradecer a você, Jonathan, a Unimar,
e às pessoas que nos assistem. E desejar a todos que fiquem bem e fiquem com saúde. Bem, obrigado, Ulisses, obrigado, Rodrigo. Eu também, enfim, eu só me diverti aqui, como sempre, e não posso, espero que todo mundo esteja bem em casa. Amanhã, não esqueçam, 14 horas, evento da professora Mariana, 18 horas, dos professores Walter e Carlos. Quinta-feira, 18 horas, evento dos professores Elias e Rogério. E próxima terça-feira, 14 horas, vamos ver se o Ulisses vai fazer uma participação especial, evento com o professor Rafael de Giorgi, que eu disse brincando, mas é quase que um dos precursores de Luma no Brasil, porque ele realmente ensinou Luma a uma grande geração de brasileiros que passaram pela Universidade Lecce. Então, só posso agradecer a todos vocês e nos vemos